Olá, sejam bem-vindos a Verdades, Fatos e Dicas. Eu vou comentar agora sobre a Volts Motors. O que aconteceu com a Volts? Algo inusitado. Muitas pessoas estão dizendo que, inclusive, não receberam suas motos. Será verdade? Por favor, se inscrevam no meu canal. Bem-vindos a Verdades, Fatos e Dicas. E mais um comentário ou um documentário simples sobre o que aconteceu com a empresa que praticamente é uma Tesla no Brasil, que a gente comenta, né, como Tesla no Brasil, porque ela era praticamente uma empresa que fabricava motos elétricas e distribuía motos elétricas. Aliás, o princípio dela no Brasil era para isso, inclusive scooters e motos do tipo CG, que no caso vamos denominar EVS, né? O que aconteceu com ela? Bom, gente, a princípio, a Volts Motors, ela começou com uma fábrica em Manaus. A fábrica está lá, inclusive, né? Só que começou meio com o pé meio direito complicado. Por que eu falo isso? Muitas pessoas começaram a ficar fanáticas em ter aquelas motos que eles mostravam que a EVS bonita, queriam usar elas para trabalhar, né? Aliás, uma moto que para viajar, muitos até faziam um vídeo que estavam viajando com ela. Quilômetros dela dava mais ou menos uns 120 com duas baterias, 160 no máximo, se eu não me engano, né? Não estou falando quilômetros por hora, eu estou falando em questão de distância, tá? Ou seja, o quanto por uma recarga ela atingia de quilometragem. Em torno de 160 ou 180 quilômetros, se eu não me engano, com duas baterias. Estou falando da EVS, tá? Com uma bateria, eu acho que a autonomia dela chegava a uns 120, 110. A velocidade dela máxima na estrada dava mais ou menos uns 110 quilômetros por hora. Dizem que é mais ou menos 120 quilômetros por hora. Ela não era muito rápida, não, tá? E uma das coisas que eu percebi nela era a vantagem de você tirar do banco, tinha dois espaço para dois packs de bateria e você poder recarregar em casa se você quisesse. Então era uma moto que praticamente dá certo, se estiver bem fabricada, claro. Ela tinha um computador de bordo com velocímetro, controle de bateria e outras informações mais, tinha até sincronização de Bluetooth com seu celular e ela tinha uma atualização, se eu não me engano, que vinha da própria Volt Motors, né? Que atualizava o software. Lembra muito Tesla, né? É claro, gente, eu falo Tesla por causa que é um motor elétrico, né? E bem feito, inclusive. Ela, em geral, ela era bem feita, uma tecnologia até boa, estava evoluindo. Só que com o tempo, depois que a Volts Motors resolveu fazer parceria com a iFood, não sei se vocês se lembram, que era a seguinte parceria: a pessoa que comprava uma moto parceira com a iFood, você, o motoboy, ia lá e comprava no site da Volts Motors, né? A possibilidade de comprar a moto com as baterias, entre aspas, elas eram comodata, ou seja, você pagava uma taxa mensal para poder ter elas sempre recarregadas em postos de recarga, no qual você chegava com a sua moto lá, tirava aquele pack, colocava na máquina lá com o seu cartão, né, pessoal que você recebe, com senha e tudo mais, e aí você retirava, colocava aquele pack e retirava um pack de baterias carregado. Só que com o tempo, esses packs começaram a dar muito problema. Inclusive, tinha packs que não tinha nada a ver com o que você estava colocando ou retirando, que começava a ficar meio que liberado lá. E até os mendigos começavam a roubar as baterias. Quero lembrar que aquelas baterias eram caríssimas, ainda são caríssimas, né? Tanto que hoje é mencionado que elas valem mais de R$ 5.000 um pack de baterias daquela, pelo menos é o que a Volts Motors falava que custa, que aliás mandou até um comunicado hoje, após os problemas que eu já vou falar que ela teve, avisando que parou com essa parceria e que aqueles que tinham aquelas baterias vindas dessa proposta com a iFood, que devolvessem ela ou comprassem em torno de duas baterias, dois packs daquele por 4.000. Uma só custava 5.000 e uns quebrados. Só que ela fez com que os dois packs, quem quisesse fazer um acordo, ou devolvesse para a empresa em São Paulo, no endereço que ela pré-estabeleceu por e-mail.
O que aconteceu com a Volts? Bom, todo mundo está esperando isso. A Volts ela entrou em recuperação judicial, né? As pessoas têm que tomar cuidado com esse nome, recuperação judicial, porque muitos falam que é falência. Mas, na verdade, uma empresa, quando ela começa a ter problemas financeiros, ou começa a ter muito problema com fornecedores, ou fornecer um material, sei lá, não tem recursos, ela tem que entrar no modo de falência, mas só em última situação. Geralmente, ela entra em recuperação judicial, né? O que acontece? Ela começa a ter um controle mais rigoroso do processo de entrar dinheiro, de fazer o produto, entregar o produto, umas certas garantias. Esse processo judicial é para isso, é a recuperação judicial, recuperação administrativa da empresa. A empresa é gerenciada por essa recuperação judicial, no qual é denominado pessoas nos quais vão gerenciar essa empresa, né? Quem institula isso é o juiz do caso. Um outro caso muito importante é que as pessoas ficam falando, ele entrou em falência mesmo. É por causa que eles estão preocupados, porque a maioria já teve esse problema, para quem não lembra, do Itapemirim. Lembra quando fez aqueles aviões Itapemirim? Entrou à falência depois com a recuperação judicial, mas no final virou falência, né? Ela saiu. Mas isso é porque as regras são bem diferentes no caso de aeronaves, né? E ele teve muitos problemas também, mas não é o caso aqui nesse vídeo. Voltando a Volts Motors, ela ainda tem a chance de fazer recuperação judicial. Quero lembrar o seguinte para você, era uma fábrica que tinha total capacidade para poder fabricar aquelas motos. Quero lembrar que ela recebia as motos praticamente montadas, prontas, importadas. Elas importavam da China aquelas motos, né? Elas vinham pré-montadas de lá, eles aqui faziam só as montagens finais, guidão, etc., né? E entregavam para os seus compradores. Na verdade, era como se fosse um dropshipping. As pessoas faziam compra do produto, e a Volts, ela fazia a transição, ou seja, ela pedia, por exemplo, eu comprei 1.000 motos, ele viu que teve pedido de 1.000 motos, ela fazia a solicitação dessas 1.000 motos, ela não tinha em estoque, entre aspas, suficiente para suprir as demandas. Ela tinha um pouco de estoque, mas não era o suficiente. Era só o suficiente para mostrar as motos nas suas lojas espalhadas pelo Brasil, que, aliás, se eu não me engano, ficou sobrando apenas uma, está meio que reaberta em São Paulo, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão fazer compra de equipamentos, seja compra de moto, compra de carro, em qualquer concessionária, compre à vista, mas ou financiado, não importa, mas que seja pronta entrega, ou seja, você tem o equipamento lá, saia com ele. Agora, esse esquema de comprar de fábrica para ser feita ainda, ser fabricada, isso depende muito de onde você está fazendo isso, né? Quero lembrar que a Tesla trabalha assim também, mas a Tesla já tem a sua forma de fábrica bem melhor que a Volts, claro, a Volts Motors, porque ela já tem todos aqueles equipamentos, todas aquelas peças que elas precisam disponíveis na fábrica. Praticamente os robôs da Tesla montam esses carros lá com base nas peças que eles têm em estoque. E eles vão renovando antes que se acabe o estoque. Algo que a Volts Motors deveria ter feito e não fez. Consequentemente, gerou esse problema todo que vocês viram. Então, eu quero dizer para vocês que isso foi administrativo. A falta de administração, porque falta de compras não foi. A Volts, praticamente, ela tinha pedidos guardando na fila, né? Chegou a vender aí mais de 1.300 motos, se não me engano, em um ano, né? E tinha pedidos vindo, né? Ela tinha uma parceria muito grande em questão da importação, só que ela não soube administrar correto, né? E outra, as pessoas começaram a comprar suas motos com entrega para daqui a 6 meses, o que é muito estranho, né? Para uma fábrica que estava localmente em Manaus, ela deveria ter replanejado isso, ou seja, ela teve um aporte de investimento, tá? Teve investidores que investiram nela, poderia ter aproveitado esse momento, que foi que ela aproveitou, claro, ela construiu a fábrica, tudo que precisa lá, você sabe que
inclusive era bonita a fábrica lá em questão, organizada, limpa, só que ela deveria ter feito um acordo com as importadoras, com a China, para trazer essas motos para cá. Ela ficaria como comodato dessas motos, venderia para depois pagar os chineses, né? Um bom termo, né? É uma garantia de que, olha, pode me mandar 1.000 motos que eu estou vendendo e eu vou vender. Então, o que acontece? E tem outro detalhe, toda a tecnologia, quero lembrar, tá? A Tesla, a tecnologia das baterias, como tecnologia dos motores, etc., quem fazia era a Tesla, tá? Quem faz, né? É a Tesla. A Volts Motors não tem essa tecnologia com ela. Ela não fazia os motores, ela não fazia os packs de bateria, ela simplesmente já trazia com a marca dela. Alguma outra coisa talvez ela fizesse na fábrica mesmo, mas não era, mais carenagem talvez, mas ou desenho da moto, claro, mas elas dependiam muito dos chineses para isso, ou seja, as peças já vinham de fora e o dinheiro era assim, as compras que eram feitas pela internet era o dinheiro de entrada que eles usavam para fazer o pedido, só que essa brincadeira demora, né? Vocês sabem que o aduaneiro e tudo mais, essas entregas de importação demora de 30 a 60 dias ou até mais, né, dependendo da forma e a transação feita, mas é mais de 30 dias, com certeza. E aí tem também aquele tempo de você chegar aqui com a moto, você tem que fazer todo aquele check-in das motos, ver se elas estão funcionando, fazer os testes, tem que fazer as pré-montagens para depois despachar para o seu cliente. É praticamente em 6 meses você vai receber a moto, no mínimo em 3 meses. Só que era meio desorganizado. Quando chegava esses 3 meses, esses 6 meses, não tinha a entrega da moto. Então eu acho que é uma questão administrativa, porque ela tinha assim toda a condição de ser, entre aspas, claro, pelo menos como a Tesla. Inicialmente, a Tesla também começou pequena, e assim é a Volts Motors no Brasil. Ela deveria, como representante de motos elétricas, era uma empresa grande que praticamente tinha um produto bom, excelente, pelo menos mostrando em marketing, que poderia evoluir. Teve seus problemas de upgrade? Teve vários problemas, várias reclamações da EVS, que é uma moto parecida com a CG, tá, gente? Bonita, robusta, só que praticamente, para mim, falando a verdade, ela poderia ser melhor na parte do motor e na parte das baterias. Ela deveria ter uma autonomia bem melhor. Eles deveriam ter feito o seguinte: o dinheiro do aporte que eles tinham, que são os investidores que investem na empresa, né? Ela como startup, quero lembrar que ela iniciou como startup, eles poderiam ter aproveitado para verificar a possibilidade de fazer melhores packs de bateria, melhores motores, mais econômicos, elétricos e econômicos, fazer mais testes, evitar esses problemas de desconforto com aquelas pessoas que compraram suas motos e tiveram problemas. Sim, muitas motos paravam do nada ou simplesmente não ligavam no outro dia. Sobre a chuva? Pois é, as motos elétricas geralmente têm suas proteções contra a chuva, mas esta dava muito problema, apesar de ter promessas que era protegida, né, contra a chuva, né? Assim são as scooters, que eram legais também, bonitas até, viu? Bonitas as motos scooters, né? E só que tem um probleminha. Eu acho que é uma questão de uso da tecnologia errada que foi feita. O design era bom, né? O design, não vou dizer que não era bom, era bonito o design, só que esqueceram da qualidade, esqueceram da autonomia, né? Da mais autonomia, para principalmente uma moto que está entrando no Brasil elétrica, né? Quero lembrar que o Brasil tem mas uma grande nação que ama motos, muito mais que carros. Tem muito mais motos que carros no Brasil, tá? Porque existem muitas cidades que dependem da moto para entrega, da moto para ir e vir, porque é muito mais fácil, não tem trânsito, né? E, por exemplo, a moto elétrica entrou com uma facilidade incrível no Brasil, que poderia ter erguido e seguido. Eu acho que a Volts, né, agora que ela está entrando aí nessa fase de recuperação judicial, deveria abrir seus olhos, pegar, reunir esses investidores, falar ver os erros que ela teve,
principalmente na parte administrativa, na parte de produto, melhorar o produto, né? O preço era convidativo, entre aspas, né? O preço era ideal para elas poderem ter um engajamento melhor na entrega. Só que, infelizmente, o administrativo dela não foi o suficiente. A administração falhou, né? Eu acho que deve melhorar. A Volts Motors, ela tem uma chance de crescer ainda, talvez se recuperar judicialmente. Existem empresas que se recuperaram judicialmente, tá? Existem. A Vivo é um exemplo, lembra? Pois é, estava em recuperação judicial, acho que era Vivo, né? Acho que é Vivo. Por favor, vocês no comentário falem para mim. Eu sei que tinha uma empresa telefônica aí que teve esse problema de recuperação judicial e regularizou, né? Um pouco. Não, desculpe, não era Vivo, era... eu vou me lembrar do nome, mas tudo bem, vocês entenderam. Essas recuperações judiciais ocorrem quando a empresa em si se sente como indo para a falência. Antes que ela entre na falência, ela entra nessa recuperação judicial. Ela pede essa ajuda judicialmente. O que acontece em recuperação judicial? A empresa é blindada contra cobranças a ela dos seus fornecedores, ou seja, de quem ela deve para abrir mais processos, para dar um fôlego, para que ela tenha o rendimento que ela tem, consiga crescer com esse rendimento, com esse dinheiro que entra no caixa, para poder depois pagar os seus devedores atuais que já estão, que ela está devendo, mas sendo blindada de outros processos, né? Nessa parte de recuperação judicial é muito importante. E fora que vai ter um conselho no qual vai administrar essa empresa, acompanhar ela no crescimento, para que esses aportes, esse dinheiro que entra, possa ser bem melhor distribuído. Provavelmente a troca até administrativa, né, da empresa vai ser essencial ter. A empresa cresceu de um modo descontrolado. Então é o que eu peço para vocês quando vocês abrirem um negócio. Vai abrir um negócio simples, vai crescendo aos poucos, conforme a sua perna pode andar. Não cresça de uma vez, porque esse boom, né, pode ser o inverso, pode ser uma implosão depois. Eu espero ter ajudado, pessoal, mas assim, quem tem já moto esperando pela Volts Motors vai ter que aguardar, mas com certeza vão ser atendidos, né? Porque nessas recuperações judiciais geralmente é se feito várias maneiras para que você não tenha mais prejuízo, mas vai ter que ter bela paciência. E outra coisa, gente, por favor, não comprem mais produtos como motos, carros, etc., que venham importado com promessa de entrega futura. Tentem comprar sempre, procurem produtos que já estão no Brasil, já estão disponíveis para você pegar e já levar. O máximo ali já documentar imediato. É seu, vocês entenderam? Só que as pessoas são tão, né, tão fanáticas em ter um produto que eu preciso comprar, preciso fazer a reserva. E vai, faz a reserva. Não estão errados, teoricamente não, mas nós estamos no Brasil, lembre-se disso, né? Isso poderia acontecer em outro país? Possível, poderia acontecer sim, só que é bem mais controlado. Bom, espero ter ajudado vocês. Desculpe aqui pela demora do vídeo, ele já está meio longo, já quase 20 minutos. E por favor, não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. É muito importante você que está assistindo, se inscreva no canal, nos ajude. E aqui na descrição do nosso vídeo eu vou deixar então o link das minhas lojinhas também, que ajuda muito o canal, quem puder, tá? Porque esse canal ainda não está monetizado. Mas com a ajuda de vocês, o like maravilhoso que eu vou ter de vocês, quem sabe? Fiquem com Deus e peço desculpas, eu tive que fazer um vídeo meio correndo sobre isso. E eu agradeço de coração a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus.